Deve ser entendida no sentido da ajuda que cada qual possa prestar ao semelhante quando a mesma se torne necessária, de maneira a estabelecer-se um pensamento geral de simpatia, ajuda e entendimento entre as almas encarnadas como verdadeiras irmãs que são perante a divindade. Ao contrário do que hoje ainda acontece, em que determinadas pessoas se aproveitam do esforço alheio ao seu serviço, remunerando esse esforço tão parcamente que seus servidores mal conseguem viver com os seus. As leis divinas estabelecem que esses casos só aparentemente beneficiam as pessoas que assim procedem, visto como a mente divina fala-os a voltar à terra na condição de humildes servidores a fim de serem por sua vez explorados nos seus esforços. Tudo aconselha, por conseguinte, que os empregadores estudem cada um dos seus servidores e tratem de os remunerar com justiça a fim de poderem merecer a aprovação da mente divina. Funcionará, então, a lei das compensações, dando a cada um aquilo a que fizer jus pelo seu trabalho e merecimento, ajudando substancialmente cada um dos filhos da terra em seus empreendimentos. Este princípio deve ser observado atentamente por todas as pessoas, empregadores ou empregados, fazendo cada qual com elevação e espírito de justiça aquilo que lhe competir fazer em harmonia com as leis divinas. No mundo espiritual encontram-se numerosíssimas almas que dirigiram na Terra diversos tipos de organizações em que predominava a preocupação de pagar o mínimo possível aos seus servidores, para que restasse o máximo para o engrandecimento da organização. Resultou ao cabo de muitos anos de atividade, que os dirigentes dessas organizações se transferissem para o mundo espiritual em obediência à lei natural. Verificaram nessa ocasião e ainda hoje, que a preocupação que mantinham, por ser de efeito exclusivamente material, não lhes granjeou luzes nem mérito para o espírito, porque sendo o engrandecimento de suas organizações puramente material, todo lhe ficou na terra para benefício de terceiros, tendo seus construtores regressado por assim dizer, paupérrimos de luzes espirituais. Examinando eles próprios do alto o registro de suas organizações, apenas constataram um fato do qual lhes resultou algum benefício, foi o fato de terem criado ou dirigido organizações que ofereceram trabalho remunerado aos seus servidores. Encontraram então nesse registro todos os casos em que tiveram ao seu serviço auxiliares de grande merecimento por seu elevado espírito de cooperação, aos quais entretanto remuneraram tão parcamente que os mesmos viviam em grandes dificuldades de sobrevivência. O Senhor Jesus convida todos os homens de responsabilidade nos vários tipos de organizações de trabalho na Terra a meditar calmamente neste assunto, certos de que hão de colher ensinamentos e conclusões que muito lhes servirão ainda na Terra. Sabendo-se que cada uma das organizações de trabalho existentes na Terra é acompanhada muito de perto por entidades do mundo espiritual, à semelhança dos protetores individuais, é da própria conveniência dessas organizações adotar um tipo de procedimento justo, equitativo, para com seus servidores, certos de que o pensamento reunido dos mesmos em favor da prosperidade da empresa pode influir, e muito, pelo progresso da mesma. Do mesmo passo, o pensamento dos servidores de uma empresa, desgostosos ou revoltados em face da falta de justiça, pode levar uma empresa a caminhos difíceis, e até a ruína. A explicação do fenômeno é a seguinte: se determinado número de pessoas a serviço de uma empresa se sentem satisfeitos com a sua remuneração e espírito de justiça mantido por seus chefes, a vibração assim emitida por essas pessoas se reúne, e como seja da natureza benéfica, vai influir em favor da prosperidade da empresa junto à sua administração, na criação e melhoramento de seus produtos, os quais se impregnarão desse espírito benéfico junto aos consumidores. O negócio tende a prosperar porque seus produtos são recebidos com aquela força benéfica do conjunto vibratório dos seus operários ou servidores. Agora o reverso da medalha. Se acontece laborarem contrariados os servidores ou obreiros de uma empresa em que predomine a incompreensão do problema operário, e consequentemente o salário minguado, insuficiente à manutenção justa de cada um com o seu grupo familiar, esta insatisfação está presente e se manifesta a todo momento, do que resulta a formação de um conjunto de vibrações negativas que, além de não contribuir para a prosperidade da empresa,
como que amarram um círculo de dificuldades constantes, capazes de aniquilarem. Devem por isso os industriais e negociantes estudar, no seu maior interesse, a situação existente em suas organizações em relação ao estado psicológico dos seus servidores, chegando possivelmente a conclusões dignas de algum retoque no sentido de transformarem de negativas em positivas as vibrações dos mesmos em favor de suas empresas. O fato é que um trabalho realizado com alegria por criaturas satisfeitas, tranquilas, se projeta de tal maneira em favor da empresa, que passa a representar uma força mais ou menos poderosa segundo o respectivo volume. É por isto aconselhável um estudo acurado da situação de todas as organizações terrenas, com vistas à eliminação de quanto possa estoivar ou minimizar o seu progresso. Quem isto fizer poderá contar desde logo com a certeza de que ao partir da Terra ver-se-á envolvido em ondas e ondas de luzes e bênçãos emitidas por aqueles servidores que deixaram na Terra. E isto, podem estar certos, vale mais, muito mais mesmo do que toda a fortuna material que teriam podido acumular se outra tivesse sido a sua forma de proceder em relação às pessoas que foram seus servidores dedicados. A lei da justiça, uma das mais belas dentre as leis divinas, envolve e ilumina constantemente milhares de almas que aportam ao mundo espiritual após uma vilegiatura terrena em que souberam reconhecer nas suas irmãs que as ajudaram e serviram, o direito a uma remuneração condigna que lhes permita viver tranquilamente. Suas preces se dirigem então àqueles milhares de almas em reconhecimento do seu espírito de justiça. Considerai o quão firme deve estar o vosso cabo de segurança divindade, prevenindo-vos dos acontecimentos à vista. 44ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Engrandecimento da luminosidade das almas encarnadas. Voltem-se todos para a divindade enquanto é com acento grave tempo, o que representa a oração para o espírito, de 6 a 8.049 anos de vida terrena, chamem pelo Senhor Jesus. Os conselhos e ensinamentos que o Senhor Jesus está divulgando através destas suas mensagens para conhecimento de quantos tiverem o privilégio de as receber, muito devem contribuir para o mais rápido aprimoramento moral dos seus leitores. Sabe o Senhor Jesus que o desejo único, sincero, de todas as almas que receberam permissão das forças superiores para voltar à Terra, não é outro senão de pautarem todos os seus atos na Terra pela mais perfeita linha de procedimento, assim como poderem praticar ações meritórias em favor de suas irmãs contemporâneas. O meio terreno, entretanto, ainda fortemente impregnado de vibrações de nível inferior, somadas à falta de esclarecimento espiritual por parte das organizações religiosas, conduz a maioria das almas encarnadas por caminhos outros que não aqueles que elas gostariam de seguir. Impregnadas assim de ensinamentos de ordem puramente material recebidos nos bancos das escolas e até na universidade, as almas encarnadas, preocupadas na construção de uma situação materialmente próspera, descuidam-se inteiramente daquilo que as trouxe à Terra, que é o engrandecimento de sua luminosidade espiritual. Resulta inclusive desse afastamento dos seus deveres espirituais, que a grande maioria também se afasta das práticas religiosas que aprendeu na infância, passando a viver uma vida totalmente material. O Senhor Jesus, porém, observando do alto a situação acima descrita, e sentindo a necessidade, a urgência mesma, de que todas as almas encarnadas se preparem convenientemente para a vida espiritual, a vida verdadeira e infinita de todas as almas, decidiu descer ao solo terreno para entrar no mais estreito contato com todas as almas presentemente encarnadas. Decidiu então o Senhor elaborar estas mensagens a fim de ministrar os conselhos e ensinamentos de que todas as almas necessitam para o engrandecimento de sua luminosidade, numa preparação de que todas carecem para o seu próximo regresso ao mundo espiritual. Nada está perdido, porém, diz o Senhor Jesus aos seus estimados leitores, ainda é tempo de todos se voltarem desde agora para a divindade pelo meio que vem sendo repetido a cada mensagem, que é a prática da oração e meditação diárias na hora de se deitarem, ou naquela hora que mais lhes convier em face das próprias obrigações. A prática da oração e meditação diárias tem para o espírito o mesmo valor das refeições para o corpo.
Isto já foi dito em outras mensagens, mas é conveniente repeti-lo aqui, dado que as repetições de um ensinamento contribuem decisivamente para sua assimilação. Assim, pois, as almas que estes conselhos e ensinamentos virem decidirem pôr em prática a partir de agora, poderão ser comparadas àqueles trabalhadores da última hora que participaram do salário integral da tarefa. O empenho do Senhor Jesus neste sentido é muito importante ainda pelos motivos que passa a explicar. A população atual da Terra é composta de cerca de 4 bilhões de almas que têm vindo seguidamente à Terra num período de mais de 6 a 8 mil anos, sempre em busca de progresso espiritual que essa escola terrena está apta a proporcionar aos seus habitantes. Sucede, entretanto, que um terço, pelo menos, da população atual já atingiu a um nível de conhecimentos que lhe permitem alcançar um plano de vida espiritual bem mais adiantado que aquele de onde vieram para a presente encarnação. Mas o Senhor Jesus pretende promover ao mesmo plano espiritual um número maior de almas encarnadas, a metade, se possível, das que aqui se encontram, principalmente daquelas que contam mais de 50 anos de vida terrena. A muitas destas almas ainda falta aquele espírito de religiosidade que só o hábito da oração diária pode construir, e por tal motivo o Senhor Jesus se empenha fortemente em recomendar este hábito, desejoso de poder apresentar em breve ao Pai Celestial um belo rebanho de almas altamente espiritualizadas. Este é um dos 2 motivos que levaram o Senhor Jesus a instalar-se no solo terreno. O outro é a sua preocupação em trazer em novas encarnações terrenas um número correspondente de almas que se encontram há mais de um século aguardando oportunidade de reencarnar. Estas almas, aliás, já começaram a descer nos lares terrenos, algumas das quais já estão chegando às universidades. São almas em sua maioria portadoras de conhecimentos técnicos que muito devem ajudar o progresso tecnológico da Terra, de onde partiram há muitos séculos. No alto, milhares destas almas aprimoraram os seus conhecimentos e experiências, e voltam agora à Terra para colaborarem eficientemente no progresso tecnológico e científico. Necessita então o Senhor Jesus da colaboração sincera das almas que aqui se encontram em idade de maturidade espiritual, no sentido de se prepararem por sua vez para ocupar um plano de grande evolução no mundo espiritual, onde irão entrar em contato com ensinamentos tão belos como não poderão sequer imaginar. Esta recomendação do Senhor Jesus pode ser comparada àquela que fazem todos os mestres aos alunos das últimas séries, para que estudem com afinco as suas matérias, para que logrem concluir o curso e não passem pela decepção de terem de repetir o ano. Há com acento circunflexo diferença existente entre o caso dos alunos citados e a situação das almas que cumprem sua vivência terrena, é que a estas não será permitido repetir o ano, ou seja uma próxima reencarnação, porque, em face das leis que regem este particular, teriam elas de estagiar de 15 a 20 séculos no mundo espiritual antes que lograssem permissão para um novo mergulho na carne. Em face de uma tal circunstância, tudo aconselha que cada alma encarnada no presente momento de sua maior atenção às palavras do Senhor Jesus e se esforce em vir participar do número daquelas que o Senhor levará à presença do Pai Celestial, e dizer-lhe nessa ocasião: meu Pai, aqui te apresento esta parte das ovelhas que me confiaste para criar e evoluir. Todas fazem jus à tua benção pelo muito que se esforçaram em merecer a tua luz. Abençoa-as e ilumina-as, pois, meu Pai, e concede-lhes a tua graça e misericórdia. Este fato representará para todas as almas presentes o maior galardão que imaginar-se possa na vida de uma alma. O galardão então recebido confere a todas o maior volume de poderes de que possam necessitar daí por diante, e poderão usá-los no mundo espiritual na qualidade de membros da corte celeste ou em missões dignificantes a serem cumpridas no solo terreno. Esta descrição sucinta é suficiente para dar às almas presentemente encarnadas uma ideia das alegrias que as esperam no mundo espiritual se preparadas estiverem para recebê-las. Sabe o Senhor Jesus que várias almas, talvez numerosas, sentem um ardente desejo de se prepararem devidamente para merecer o galardão acima descrito, mas encontram-se de certo modo enredadas em atos e procedimentos que sentem impedi-las de pôr em prática os ensinamentos do Senhor. Não haja dúvida por isso,
Diz o Senhor Jesus a essas almas. Nada as impede de aceitar e pôr em prática os conselhos do Senhor. Manda o Senhor Jesus dizer a essas almas que, se seu desejo for sincero, que o chamem nos momentos da prece e da meditação e verão com alegria como tudo lhes será fácil. A presença do Senhor Jesus junto às almas que oram e o chamam para assisti-las, terá o mérito de as sustentar no seu desejo de elevação e progresso, o que equivale a desprendê-las das amarras decorrentes de atos que desejam e necessitam esquecer. Chamem, pois, pelo Senhor Jesus no momento da prece, e abram-lhe o coração para que o Senhor o purifique e as ajude a caminhar na senda que lhes convém. O Senhor Jesus tem percebido esse desejo no coração de muitos leitores destas mensagens, e deseja dizer a cada um deles que não se abatam por isso. Se desejarem sinceramente elevar-se em breve até aos pés do Pai Celestial, poderão conseguir tão grande graça. Basta-lhes a imaginar que começaram a viver a partir deste momento, e nesse sentido pautarem todos os seus atos. Encham o seu coração do elevado sentido do amor ao próximo, do espírito de fraternidade e do desejo de serem assistidos em todos os seus atos por um representante das forças superiores, que são a própria divina providência. Aquelas que assim decidirem pautar todos os seus atos a partir de agora, certo e podem estar de que hão de fazer parte daquele belo rebanho que o Senhor pretende apresentar ao Pai Celestial lá para os fins do século atual. Sepulte cada uma das almas em referência ao seu passado mais ou menos conturbado, ao seu próprio juízo, e inicie uma nova vida terrena baseada nos ensinamentos do Senhor, e verá seu tempo como isto lhe proporcionou uma felicidade jamais imaginada. Contem desde agora com a presença e assistência do Senhor sempre que dela necessitarem, e isto lhes dará a força necessária para romper com um passado cuja recordação lhes desagrade. O Senhor Jesus se incumbirá de cortar todos os ligamentos indesejáveis ou inconvenientes, considerando que todos eles serão peculiares à vivência terrena e portanto suscetíveis de envolver até as almas mais puras e perfeitas. Apelem, pois, para o Senhor as almas que desejarem sua ajuda, e a mesma se positivará. Sepulte o seu passado pedindo ao Senhor Jesus para que isso seja positivado. Qual é o maior galardão na vida de uma alma? Contem com a presença e assistência do Senhor Jesus para cortar os ligamentos indesejáveis ou inconvenientes. 45ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Objetivo perseguido desde antes da Era Creta, a vida dos espíritos e as pedras preciosas, o início do raciocínio nas almas encarnadas, a longa trajetória das almas, objetivos desta nova ordem, nosso amanhã espiritual. Os séculos decorridos desde a estada do Senhor na Terra em corpo humano foram de grandes trabalhos no mundo espiritual, no sentido da preparação desta humanidade de hoje para o seu rápido aprimoramento moral. Os homens e as mulheres que se encontram presentemente vivendo mais uma vida terrena, aqui têm estado seguidamente em várias encarnações, aí aqui tendo estado também antes da Era Cristã, com o mesmo objetivo de agora, que é a aquisição de novas luzes espirituais. A vida dos espíritos tem muito de semelhante à das pedras preciosas que conheceis, as quais, para poderem ostentar o brilho que tanto apreciais, tiveram necessidade de submeter-se ao processo da lapidação. Nesse processo, como sabeis, as gemas em bruto sofrem a retirada da camada de carbono que as envolve, até que a sua luz se apresente. Não deixa de ser um tipo de sofrimento o processo de sua lapidação, o qual as mesmas esquecem totalmente ao se sentirem tão belas e brilhantes. Para o vosso prazer e encantamento com os Espíritos de Deus verifica-se coisa muito semelhante. Ao receberem pela primeira vez um corpo de forma humana, já de posse da consciência de si mesmos, os espíritos são levados a viver séculos e até milênios em mundos de nível bastante inferior ao da Terra, onde os mesmos defrontam os problemas peculiares a esses mundos, onde cada qual tem de lutar pela própria sobrevivência, subordinada nesses mundos à prevalência da lei do mais forte. Os espíritos encarnados nesses mundos de nível bastante inferior ao da Terra começam a desenvolver, entre outras, as aptidões criadoras de melhores condições de vida, sendo levados frequentemente à luta contra os semelhantes na disputa daquilo que necessitam ou desejam preservar. Nesse tipo de vida os espíritos, almas,
por força de suas necessidades constantes, iniciam o desenvolvimento do raciocínio, quando começam a usar o pensamento nas suas atividades. A vida humana torna-se, porém, bastante curta na maioria da população, dado o choque constante entre os habitantes, do que resulta um número assaz avultado de desencarnações, mas como resultado das lutas que entre elas se verificam, e outras, em grande número também, devidas às enfermidades fatais, onde os princípios terapêuticos ainda são demasiado primários. Sendo vultosas as desencarnações nesses mundos de nível bastante inferior, são também mais rápidas as reencarnações, dada a necessidade de que as almas desse ciclo adquiram os conhecimentos e experiências peculiares a esses mundos. Decorridos, então, vários milênios de vida das almas nessas escolas primaríssimas, eis que os seus responsáveis espirituais as conduzem a viver no ciclo terreno, estagiando durante séculos no plano espiritual da Terra, na condição das crianças levadas por vós ao jardim da infância, a fim de se familiarizarem com a escola e o aprendizado. Passados os tempos necessários nesse jardim de infância espiritual, descem as almas à Terra, uma escola de grau bastante mais adiantado, para desenvolverem os conhecimentos que possuem e adquirirem outros em contato com uma humanidade mais adiantada. Ora bem, este relato sucinto da vida de todas as almas tem a finalidade de recordar nas vossas almas a longa trajetória que todas percorreram até alcançarem o nível espiritual que ora possuís, num verdadeiro processo de lapidação que todas vivesteis em vários milênios de vida espiritual. De posse desta recordação, o Senhor Jesus convida-vos a meditar então no longo caminho percorrido desde que vos foi concedida a forma humana, sendo de esperar dessa meditação que empreendais um esforço sério, decisivo no sentido de que possais concluir neste século o vosso aprendizado terreno, e vos elevardes proximamente a planos mais altos, mais luminosos e mais felizes, despedindo-vos da terra. Alguns bilhões de almas como vós aguardam no mundo espiritual uma nova oportunidade de voltar à Terra, a fim de concluírem também o seu aprendizado neste planeta. O que tereis então a fazer para vos preparardes devidamente para a vivência em mais altos planos? Bem pouco é. Apenas criardes o hábito da oração e meditação diárias para vos colocardes em mais alta ligação com a divindade, iluminando desta maneira o vosso espírito, até alcançardes o nível vibratório do plano ao qual deveis ser promovidas, minhas almas queridas. O tempo decorrido desde que a população atual foi trazida pela primeira vez à Terra, é mais do que suficiente para que todos os homens e mulheres já tivessem alcançado o grau evolutivo que devem alcançar neste planeta. Os desvios de pensamento, porém, verificados ao longo de suas encarnações anteriores, não se preocupando com os seus verdadeiros objetivos, fizeram com que uma grande maioria de almas encarnadas ainda se encontre assaz atrasada em sua evolução. Mas a presença do Senhor Jesus no solo terreno pode contribuir decisivamente para que as almas em tais condições possam recuperar o tempo perdido, tempo este que se pode contar por séculos, bastando-lhes empreenderem a decisão de se dedicarem inteiramente ao seu progresso espiritual, o motivo verdadeiro de sua estada novamente na Terra. Sim, almas estimadas, o Senhor Jesus deliberou trazer à Terra esta sua nova ordem precisamente para esclarecer e ajudar as almas de boa vontade a recuperarem os séculos desperdiçados, voltadas inteiramente aos interesses da matéria com esquecimento dos seus verdadeiros interesses, os interesses do Espírito. Estando presente no solo terreno, o Senhor Jesus empreendeu a divulgação destas mensagens, nas quais deseja transmitir aos leitores, e através destes a toda a humanidade, os conselhos e ensinamentos que a todos ajudarão na sua necessidade de desenvolvimento espiritual. Existe aí, necessariamente, a seguinte alternativa: as almas que no caso do seu livre-arbítrio, entenderem de fechar os ouvidos a estas palavras do Senhor Jesus, podem muito bem fazê-lo porque nada lhes sucederá por tal motivo. Apenas ao desencarnarem e partirem para o mundo espiritual, largando na terra tudo quanto de material construíram, poderão ver-se conduzidas a algum plano de nível inferior, talvez mesmo aquele que deixaram para trás ao virem para a terra,
onde terão oportunidade de meditar calmamente em torno do que agora estão perdendo. A evolução das almas está regulada desde os primórdios por leis justas e inteligentes que tudo prevêem na vida das almas. Se estas se revelam desejosas de progredir em sua evolução e aprimoramento moral, encontram sempre a seu lado representantes das forças superiores e lhes darem a mão quando necessário, para que possam avançar com êxito em tal sentido. Mas, se outras preferirem entregar-se na terra ao desfrute de quanto esta lhe ofereça, quantas vezes à custa de bem tristes consequências, se almas existem que assim prefiram viver, surdas à palavra amiga dos seus protetores espirituais, e cegas ao que a muitas outras tem sucedido, estão no seu pleno direito de assim procederem. O resultado elas o apreciarão no amanhã espiritual que hão de contemplar no seu regresso da terra, quando ajuizarão do erro ou acerto do seu viver terreno. Nessa ocasião, surge uma oportunidade na vida de todas as almas, em que elas se tornam os seus próprios juízes, não necessitando mais dos conselhos do Senhor Jesus porque tarde será para os aproveitarem. O Senhor Jesus, porém, muito se empenha em que as almas encarnadas neste fim de século não vão defrontar decepções nem tristezas ao regressarem da terra. Para isso o Senhor resolveu dirigir estas mensagens em sua nova ordem, nas quais todos os leitores encontrarão, por assim dizer, a chave de que necessitam para sua completa iluminação. Felizes, por conseguinte, as almas que tiverem a fortuna de passar os olhos por estas mensagens do Senhor, porque nelas encontrarão os elementos de que possam necessitar para alcançarem a sua verdadeira meta espiritual. E aquelas que alguma dúvida ainda tiverem, recomenda ao Senhor que os chamem em pensamento para receberem os esclarecimentos desejados. Não será necessário para isso verem a figura espiritual do Senhor ou ouvirem a sua palavra falada. O Senhor Jesus, uma vez chamado em pensamento, logo estará presente, e responderá às perguntas por meio da inspiração, tão clara e perfeita como se falando estivesse. Podem estar certas disso todas as almas encarnadas, porque o Senhor se lhes apresentará espiritualmente para as esclarecer, pelo seu desejo de assistir a todas as almas que o chamarem. Para encerrar a presente mensagem, uma última recomendação do Senhor Jesus: meditem seriamente no longo caminho percorrido desde que receberam a forma humana, e se esforcem em concluir desta feita o seu aprendizado terreno. Rem e meditem todas as noites ao deitar e peçam nessa ocasião à divindade aquilo de que estejam necessitando para o seu bem-estar enquanto na terra. Fiquem certas todas as almas que oram, de que a divindade receberá os seus pedidos e os atenderá no momento mais oportuno para aquelas que os formularem. Estejam, pois, certas disso, e dirijam os seus pedidos à divindade. Nessas mensagens encontrareis a chave que necessita a sua completa iluminação. A nova ordem veio precisamente para esclarecer e ajudar as almas de boa vontade nos seus verdadeiros interesses, os interesses do Espírito. 46ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Fim de século e de civilização. Todos os homens e mulheres são espíritos encarnados. O corpo é o veículo do espírito na terra. O engrandecimento espiritual é a meta de todas as almas. Para os homens e mulheres que se encontrarem na Terra há 40 anos e mais além, vivendo suas vidas despreocupadas da vida espiritual, estas mensagens do Senhor Jesus representam talvez o maior bem que todos poderão encontrar neste fim de século e de civilização. Homens e mulheres situados nesta altura da vida, necessitam de se voltarem, urgentemente para a divindade, seja embora da maior tranquilidade material a sua posição na vida. Necessitam estas criaturas de ouvir e cultivar os conselhos e ensinamentos que o Senhor Jesus está difundindo em suas mensagens, porque os dias, meses e anos se escoam aceleradamente e com eles os anos de vida que possam restar aos seres humanos. A transformação que se está operando na estrutura terrena deve interessar muito de perto a muitos milhares de almas encarnadas despreocupadas do seu futuro espiritual, e por tal motivo veio o Senhor Jesus despertá-las já talvez na 10ª hora. A maior ou menor fortuna material acumulada pelo homem em nada poderá contribuir para sua felicidade quando tiver de encerrar as suas atividades na terra e regressar ao mundo espiritual,
onde outros méritos se fazem necessários. Sabe o Senhor Jesus que muitos milhões de almas filiadas às diversas religiões terrenas não ouviram destas nenhuma palavra esclarecedora a respeito da vida espiritual que todas hão de viver ao deixarem a terra pelo fenômeno da morte. Não basta ao homem e à mulher cumprir os preceitos criados pela sua religião, se esta não os ensinar a prepararem-se para o seu amanhã no mundo espiritual. Devem saber por conseguinte todos os homens e mulheres, que são espíritos encarnados uma vez mais em busca de luz e progresso espiritual, o que lhes tem acontecido milhares de vezes no passado. Devem saber, inclusive, que sua estada presentemente no mundo terreno representa apenas um minuto na vida de cada um, vida que lhes tem proporcionado conhecimentos e experiências milenares, e que após o seu decesso próximo, continuarão nos mesmos objetivos na Terra ou em outros planetas do mesmo sistema solar. Claro deve ficar, portanto, para quantos não tenham travado o conhecimento das leis espirituais que a vida terrena, transitória como é, necessita de ser vivida mais pelo espírito do que pelo corpo. O corpo físico é nada mais do que o veículo construído pelo espírito para sua locomoção neste plano terreno por um maior ou menor número de anos, enquanto o espírito vai adquirindo novos conhecimentos e experiências, transformando-as em novas luzes para o seu diadema espiritual. Aproximando-se o fim do século e também da civilização atual, foi empreendido pelas forças superiores um largo esforço visando ao esclarecimento das almas encarnadas, por se haver verificado que muitos milhares delas vivem como que adormecidas em seus corpos materiais. Verificado foi inclusive que estes milhares ou milhões de almas se deitam e levantam diariamente como se racionais ainda fossem, sem uma palavra, um pensamento, uma vibração que seja dirigida à divindade que as ilumine e proteja na terra. Essas almas, evidentemente, nada ou muito pouco estão lucrando da sua presente vivência na terra, uma vivência aguardada ansiosamente por elas durante muitas dezenas de anos no mundo espiritual. Sabem as forças superiores, porém, que o fato decorre em grande parte da deficiência do ensino religioso ministrado pelas religiões milenares, que nada evoluíram nos seus ensinamentos. Foi por isto considerado no alto da maior urgência despertar as almas assim adormecidas para a realidade da vida terrena, cujo objetivo fundamental é adquirir novas luzes espirituais durante os curtos decênios de sua duração. Há, por conseguinte, necessidade urgente de que as almas encarnadas tratem de se familiarizar com os ensinamentos espiritualistas, os únicos que poderão proporcionar-lhes o conhecimento das leis que regem a vida em todos os mundos do universo. Ensinam as leis espirituais que os seres humanos são espíritos encarnados em busca de novas luzes para o seu engrandecimento espiritual. E o que vem a ser engrandecimento espiritual? Poderá indagar algum leitor menos esclarecido, a quem o Senhor Jesus responde com todo o amor e dedicação, dizendo-lhe que o engrandecimento espiritual é a meta de todas as almas encarnadas e desencarnadas. O engrandecimento espiritual significa o aumento dos conhecimentos e experiência de todos os seres, e sua consequente elevação na escala espiritual. Uma imagem terrena poderá elucidar melhor o assunto. Conheceis todos vós estas três classes de homens do vosso meio, aquela que desempenha os trabalhos mais rudes, pesados, cujos elementos em regra mal sabem assinar o nome, e muitos deles nem isso sabem. Vem a seguir a classe das pessoas que apenas concluíram o curso primário e se entregam ao desempenho de tarefas um pouco mais limpas nos escritórios e nas lojas, vivendo já um pouco acima da classe anterior. Vem depois estas duas classes mais distintas, aquela que completou o curso de humanidades, e acima dela dos elementos possuidores do grau universitário. Aí tendes vós uma ideia do engrandecimento espiritual representada pelos homens que atingiram o nível universitário após se haverem empenhado com afinco no estudo dos programas que cumpria conhecer. Estas pessoas se engrandeceram entre aquelas que lhes ficam abaixo, estando aptas a desempenhar tarefas que as demais criaturas não poderão desempenhar. A ascensão na escala espiritual processa-se de maneira muito semelhante, requerendo o empenho e a determinação de cada um em procurar elevar-se através dos atos e pensamentos que puder realizar no decurso de sua vida terrena.
O Senhor Jesus deseja esclarecer um detalhe importante a respeito das pessoas que não possuem grau universitário, para confirmar o adágio de que não há regra sem exceção. É que, por motivos que só as forças superiores conhecem, estão vivendo no vosso meio muitas criaturas que não pleitearam um grau universitário em sua presente encarnação, por motivos alheios à sua vontade. Isto se verificou, ou pela situação mesma dessas criaturas, cujos progenitores não dispunham dos necessários recursos para lhes custearem o estudo, ou porque outros motivos os impediram de estudar. Trata-se em não poucos casos, de almas que alcançaram o desejado grau em encarnações precedentes e dele não necessitam agora para cumprirem a missão que trouxeram à Terra. Por tal motivo se torna frequente testemunhar a ascensão de pessoas de reduzidos conhecimentos a postos de certa elevação, ou a conquista do apoio e simpatias gerais para as tarefas que empreendem. Podeis contar que tais criaturas são portadoras de um elevado grau de preparo intelectual adquirido em vidas precedentes, ao qual recorrem na presente existência. Encontram-se em numerosos desses casos os denominados autodidatas, que se empenham em recordar o que arquivado esteja em sua memória espiritual. Fica então perfeitamente claro que o engrandecimento espiritual de uma alma é a soma dos conhecimentos e experiências que for acumulando ao longo de cada uma das suas encarnações. Há necessidade por isso de que todas as almas encarnadas se empenhem em colher experiências e ensinamentos de seus atos e observações diárias, de par com as boas obras que lograrem praticar. No final do dia, então, ao dobrarem o joelho para elevar a sua prece à divindade, estarão incorporando ao seu patrimônio espiritual quanto de bom e útil tiverem podido praticar em seu dia de trabalho. Vejam os leitores pelo que aí fica, como poderão impulsionar diariamente o seu engrandecimento espiritual, precisamente o objetivo que os trouxe à Terra. As boas ações, os bons pensamentos em favor dos semelhantes, emitidos no momento da prece diária das almas encarnadas, são outras fontes de luz a contribuírem para o seu engrandecimento espiritual. A meditação nas horas de deitar pode proporcionar novos desdobramentos destas palavras do Senhor, por ser quase infinita a escala dos atos e procedimentos capazes de ajudar o engrandecimento espiritual das almas encarnadas. O Senhor Jesus manda dizer a todos os seus leitores e amigos que estará à disposição de quantos o chamarem para ministrar maiores esclarecimentos a respeito deste assunto fundamental para todas as almas. Por antecedência deseja afirmar o Senhor Jesus que estará presente à chegada no alto de cada um dos leitores destas mensagens para os abraçar e felicitar por quanto o tiverem feito na terra pelo próprio engrandecimento de sua luminosidade. Diz mais o Senhor Jesus: desde agora estão sendo confeccionados no alto alguns milhares de galardões espirituais para serem entregues a seu tempo aos leitores que conseguirem assimilar e pôr em prática quanto o Senhor lhes tem dito através destas mensagens de sua nova ordem. Nova ordem, acrescenta o Senhor, é uma nova maneira de entender a vida terrena, e a maneira correta de ser vivida por todas as almas encarnadas com o pensamento diariamente voltado para a divindade. A nova ordem é uma maneira de entender a vida terrena e de se estar ligado com a divindade. O engrandecimento espiritual é a meta de todas as almas. Ao vosso inteiro dispor onde quer que me chameis. 47ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Os acontecimentos do Paquistão. Nada acontece por acaso no universo. Pensamentos de solidariedade e de prece. Equipes espirituais em variadas missões. O que tem de acontecer foi de há muito previsto. O mundo terreno acaba de tomar conhecimento do início das operações telúricas de há muito planificadas para estes anos finais do século em curso. Aquilo que denominais de tragédia ocorrida nas regiões orientais, representa o início de outras ocorrências que hão de verificar-se naquela e em outras regiões, no desdobramento do programa de transformação da estrutura terrena. O fato que profundamente impressiona os corações e naturalmente a partida em massa de muitos milhares de almas em consequência dos acontecimentos, despertando na população terrena o espírito de solidariedade que muito enobrece as almas encarnadas. O Senhor deseja então repetir a sua declaração de que todas as almas desencarnadas em consequência dos acontecimentos verificados nos últimos dias,
foram atendidas carinhosamente pelas numerosas equipes socorristas ali previamente estacionadas, e em seguida conduzidas e confortavelmente acomodadas no mundo espiritual. No plano ao qual foram conduzidas as almas desencarnadas, todas elas puderam verificar que sua partida da Terra ocorreu precisamente da maneira estabelecida na carta de vida de cada uma. Já vos foi dito que nada acontece por acaso no universo, visto como toda a vida universal se processa nas circunstâncias pré-estabelecidas com grande antecedência. Os fatos, portanto, chegados ao conhecimento de todos os povos do mundo, deverão servir inclusive para erradicar na mente de todas as pessoas a necessidade de que se encontrem preparadas para deixar a Terra a qualquer momento, para regressarem ao seu plano de vida espiritual. Estariam todas aquelas almas recém-desencarnadas, devidamente preparadas para sua viagem de regresso? O Senhor Jesus responde ele próprio a esta pergunta informando que, infelizmente para um grande maremoto do Paquistão e o ciclone de Manila, números, não estavam devidamente preparadas. O hábito da oração diária à divindade, se bem que adotado em várias regiões do Oriente, não chega a abranger toda a população dessas regiões por motivo da deficiência dos ensinamentos e práticas religiosas ali existentes. Contudo, tem sido verificado através dos fatos agora ocorridos que a fé existe em quase todos os corações, em grande parte devido ao adiantamento espiritual alcançado em passadas existências. Esta circunstância em muito está contribuindo para o recolhimento e pronto atendimento das equipes socorristas que já há muito se encontram em serviço na região atingida pelos acontecimentos. Observem, pois, atentamente os leitores destas mensagens do Senhor, o quanto poderão ser beneficiados em circunstâncias semelhantes, se possuírem em seus corações a crença e a fé na divindade, cujo valor não é possível descrever. Por isto a recomendação do Senhor Jesus a toda a população encarnada, para que adote sem mais tardança o hábito de se dirigir diariamente à divindade por meio da oração e meditação diárias, para que a divindade saiba que existe onde se encontra a alma que ora. Isto é muito mais útil e necessário do que podereis imaginar, e só poderá ser comprovado pelas almas ao se encontrarem nas circunstâncias em que acabam de ocorrer os acontecimentos que tanta impressão causaram no mundo todo. As pessoas que estabeleceram o hábito da oração diária à divindade podem estar tranquilas quanto ao que possa acontecer-lhes daqui para o fim do século. Se em sua carta de vida constar uma partida inesperada da Terra, podem contar com o socorro e recolhimento atento por parte das equipes socorristas da sua região. Que não subestimem os leitores estas palavras do Senhor Jesus, porque fazem parte dos objetivos fundamentais da descida do Senhor ao solo terreno. Ora bem, isto posto, tratará o Senhor Jesus de outro assunto da maior importância para todas as almas encarnadas, que o que diz respeito ao comportamento das pessoas ante a notícia de fatos como aqueles ora registrados nas regiões do Oriente. É da maior conveniência para todas as pessoas elevarem o pensamento à divindade, um pensamento de solidariedade humana e de prece em favor das almas vitimadas. A reunião destes pensamentos formará uma poderosa onda vibratória de socorro e atendimento espiritual a todas as almas envolvidas por aquele tipo de acontecimentos, levando-lhes momentos de calma e tranquilidade em meio ao sofrimento motivado pelos acontecimentos. Ajudando desta maneira as almas vitimadas, as pessoas que assim procederem estarão preparando também para si próprias uma situação de calma e tranquilidade em ocorrências semelhantes. O Senhor Jesus deseja informar aos leitores destas mensagens que ele próprio tem estado presente aos acontecimentos que acabam de verificar-se no Oriente, dirigindo no plano superior os serviços de socorro e atendimento que se fizeram necessários. Duas foram as regiões convulsionadas, como sabeis, mas para o Senhor foi apenas um acontecimento desdobrado, abrangendo alguns milhões de almas encarnadas, todas necessitadas de atendimento carinhoso e recolhimento aos respectivos planos do mundo espiritual. Há agora que confortar as almas que ficaram na terra, parentes e amigos daquelas que partiram, o que bem difícil se torna por motivos óbvios. O maior trabalho está sendo feito durante o sono do corpo, explicando-se e confortando-se as almas remanescentes da melhor maneira possível,
de modo a restabelecer-lhes também a tranquilidade de que necessitam para continuar a viver. Esse trabalho está a cargo de outras equipes espirituais que se aproximam das almas encarnadas ao deitar e as conduzem a determinado plano espiritual, onde grandemente se empenham em confortá-las e ministrar-lhes elementos de resistência para que possam continuar a sua vivência terrena. Este é um trabalho de grande abnegação e eficiência, sem o qual muitas almas viriam a fracassar ante a dor causada pela tragédia em que se viram envolvidas e alguns parentes perderam. Reanimadas, porém, ao contato com as equipes especializadas, as almas encarnadas vão recuperando a resistência e o alento perdido, tão necessário para que possam continuar a viver a sua existência atual. Para que mais eficiente possa tornar-se o trabalho das equipes especializadas do mundo espiritual, é que o Senhor Jesus recomenda e solicita a todos os leitores destas mensagens a sua cooperação mental dirigindo à divindade pensamentos de ajuda a todas as almas atingidas pelos acontecimentos. Por insignificante que este tipo de ajuda possa parecer, ela se avolume e engrandece através da reunião com milhares ou milhões de outros emitidos por toda parte, tornando-se por fim um poderoso conjunto vibratório da maior eficiência no socorro e ajuda a todas as almas recém-desencarnadas. Para concluir a presente mensagem, desejo o Senhor Jesus pedir a atenção dos leitores para o que vem sendo anunciado para ocorrer até o fim do século em várias latitudes, para que reúnam a sua prece diária à divindade um pensamento de proteção na eventualidade de vir a ser atingida a região em que residem. Este pensamento de proteção terá o mérito de preparar circunstâncias favoráveis para as almas que oram, preservando-as possivelmente de serem envolvidas pelos fatos. É, pois, da maior conveniência que assim procedam todos os leitores e adeptos do Senhor Jesus, e bem farão se levarem esta recomendação ao conhecimento de parentes e amigos para que a ponham em prática por sua vez. É além do mais uma inteligente medida de precaução em seu próprio benefício, cuja comprovação terão oportunidade de verificar a seu tempo se os fatos ocorrerem à sua volta. Poderá perguntar algum leitor, se esta precaução poderá evitar o seu perecimento em face de grave ocorrência motivada pelos acontecimentos em curso? A esta pergunta imaginária responde o Senhor Jesus que o que tiver de ocorrer está de há muito previsto, inclusive a desencarnação das almas que vierem a ser atingidas. Acrescenta, porém, o Senhor, que a missão da prece e do pensamento de proteção tem o mérito de construir uma aura de proteção em torno das almas, da qual pode resultar atravessar indênios acontecimentos em que muitas outras pessoas tenham perecido. É portanto aconselhável que assim proceda quem desejar preservar-se, nada perdendo ou despendendo do seu patrimônio em fazê-lo. Até hoje nenhuma alma se arrependeu de ter orado fervorosamente a divindade, seja por que motivo for, porque, na hipótese prevista de ter de passar por alguma espécie de sofrimento exarado em sua carta de vida, terá constatado com alegria que suas preces fervorosas à divindade conseguiram reduzi-lo ao grau mínimo possível. Estas palavras de informação do Senhor às almas encarnadas têm a finalidade de implantar no âmago de todas elas a ideia fundamental de todo o progresso evolutivo dos seres humanos, solidariamente firmado no princípio da oração da divindade. Não é que a divindade necessite para seu uso ou gozo das orações proferidas pelos seres humanos. Absolutamente, estimados leitores, a divindade empenha-se em recomendar o hábito da oração a todas as almas, pelo grande benefício dela decorrente para si próprias, já que cada palavra pronunciada em tom de prece é logo transformada em luz para a alma que ora, iluminando-a perante o Criador. Nada acontece por acaso no universo. A emissão da prece e do pensamento de proteção tem o mérito de construir uma aura de proteção em torno das almas. A reunião de pensamentos forma uma poderosa onda vibratória de socorro e atendimento espiritual às almas atingidas pelas catástrofes. O Senhor Jesus conta com a sua cooperação mental dirigindo à divindade pensamentos de ajuda a todos atingidos pelos acontecimentos. 48ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Tudo acontece para o bem das almas e nada para o mal. Reforma prevista desde alguns séculos, uma imagem do valor da prece, a presença do Senhor nos lugares atingidos,
Esforços pela manutenção da paz. Os fatos que se estão verificando em terras do Oriente representam o início da execução dos planos elaborados pelas forças superiores visando a modificação da estrutura deste pequeno planeta. Há necessidade e urgência de reformar uma boa parte da superfície terrena, conforme vem sendo anunciado através das obras que constituem a grande cruzada de esclarecimento, com a finalidade de permitir a vinda ao solo terreno de vários milhões de almas que necessitam de reencarnar uma vez mais. Os trabalhos planificados para essa reforma importarão, naturalmente, na demolição de algumas elevações geográficas, transformando-as em planícies úteis à produção de alimentos, cuja escassez já se está verificando desde agora, com sérias preocupações para os governos de diversos países. Os trabalhos necessários à solução desse grave problema devem atingir em maior ou menor grau as populações adjacentes aos locais planificados, e isso importará de certa maneira na partida de muitas almas presentemente encarnadas, como já está acontecendo. O Senhor Jesus deseja tranquilizar a população terrena quanto aos fatos enunciados, afirmando a todas as pessoas que as forças superiores que superintendem a vida terrena nada empreendem que não seja para o bem de todas as criaturas. Se em face dos trabalhos em andamento, algumas regiões habitadas forem atingidas em sua população, podem todos estar certos de que tal fato acontecerá para o maior bem das almas que partirem da terra, e jamais para o seu sofrimento. Toda e qualquer ação empreendida na terra pelas forças superiores do mundo espiritual, tem sempre o objetivo de beneficiar e jamais prejudicar a população terrena. A circunstância de algumas ou muitas desencarnações se verificarem dos trabalhos empreendidos no subsolo, só poderá beneficiar as almas que partirem de regresso ao mundo espiritual, onde irão ser agraciadas com alguns focos de luz, o que equivale a dizer que serão distinguidas com uma promoção a mais alto nível na escala espiritual. Ademais, já foi dito e aqui o repete o Senhor Jesus, que nada acontecerá que não tenha sido devidamente previsto em relação a todas as almas que na terra se encontram. Aquelas que vierem a desencarnar em consequência dos trabalhos realizados no solo terreno, já desceram à terra com essa previsão, e disso se certificarão ao regressarem ao respectivo plano no mundo espiritual. Estava prevista igualmente desde alguns séculos, a reforma da superfície terrena, tendo sido planejada para realização no fim do século atual. Foram igualmente previstas em todos os detalhes, todas as consequências que a reforma provocaria em relação à população encarnada, e todas as medidas foram tomadas no sentido de evitar sofrimento para as almas atingidas, conforme também já foi dito. Os próximos 30 anos serão suficientes para a conclusão dos trabalhos agora iniciados, apresentando-se então um planeta bastante modificado em sua estrutura, com grandes benefícios para a população atual e também para a que há de vir. É claro que empreendimento de tal monta tem certamente de implicar com a vida e comodidade de alguns milhões de criaturas habitantes das regiões escolhidas para os trabalhos de reforma da topografia do solo terreno. Essas criaturas, entretanto, só terão a ganhar com o fato, visto como irão receber no mundo espiritual, como compensação de sua partida, um volume de luzes e bênçãos que não conseguiriam adquirir jamais se aqui permanecessem ainda por muitos anos. É conveniente e até urgente, por conseguinte, que todas as almas encarnadas em todo o planeta, se preparem para empreender viagens se tal ocorrer, estabelecendo a ligação bem sólida com a divindade por meio de uma prece diária, para que a divindade possa registrar a sua existência na terra e onde se encontram. Isto poderá parecer a alguém porventura dispensável, pelo fato de saber a divindade onde seus filhos se encontram, tanto na terra como no mundo espiritual. A seguinte imagem poderá esclarecer melhor o assunto. Imaginai-vos debruçados à vossa janela de um edifício apreciando a passagem de pequena multidão em passeata, como só ia acontecer frequentemente. Toda aquela multidão é constituída de seres humanos que vos são indiferentes à sua passagem. Se, porém, uma daquelas pessoas se voltar para vós e vos chamar pelo nome, vossa atenção se voltará para ela e a saudareis por vossa vez, correspondendo à saudação recebida.
Isto se verificará com a divindade todas as vezes em que um ser humano a ela se dirige por meio de uma prece, fazendo-se anunciar dentre os milhões de outros seres humanos que vivem na terra. A divindade recebe com agrado a prece que o filho ou filha assim lhe dirigem, registra em seu coração e se mantém atenta a esses filhos, iluminando-os, ajudando-os e protegendo-os em sua vivência na terra. Há por conseguinte, toda a conveniência em se entregarem todas as almas encarnadas à prática da prece diária à divindade, pelo grande bem que tal prática lhes proporcionará. O Senhor Jesus decidiu instalar-se no solo terreno por vários motivos apontados em mensagens anteriores, mas sobretudo para se manter em contato com os acontecimentos que se estão verificando em diversas regiões do mundo terreno, no empenho de minorar com a sua presença as aflições das populações que forem sendo atingidas pelos acontecimentos. E de que maneira, perguntará alguém, poderá o Senhor Jesus conseguir minorar as aflições dessas populações? O Senhor responde que isso se fará de várias maneiras, sendo uma delas a irradiação poderosa do seu amor diretamente aos corações aflitos, transmitindo-lhes amorosas vibrações de tranquilidade, serenidade e poder de resistência ao sofrimento, amenizando e anulando por força da vibração amorosa do Senhor. Outra maneira de o Senhor Jesus minorar as aflições das populações atingidas pelos acontecimentos, é a sua própria visita ao local dos fatos, e sua palavra espiritual de conforto aos corações magoados, transmitindo-lhes a chama da fé e o lenitivo da esperança, numa mensagem de conforto espiritual. Para isto o Senhor Jesus pairará demoradamente sobre as regiões atingidas pelos acontecimentos, irradiando sobre as mesmas todo o poder da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia diretamente ao coração de suas populações. Para isto o Senhor Jesus se deslocou da corte celeste para o solo terreno, onde espera permanecer pelo tempo necessário à conclusão das reformas programadas para a superfície terrena. Mas a atividade do Senhor Jesus irá muito além do que aí fica enunciado. O Senhor conta com uma outra tarefa a desempenhar, e bem difícil por sinal, que é manter em paz a humanidade atual. Semelhante tarefa importa no contato permanente do Senhor e seus assessores com os governantes das principais nações, procurando contê-los em seus impulsos guerreiros, seja por que motivos for. Não pode permitir o Senhor que nesta altura do século tão cheio de lutas fratricidas, novos conflitos se engendrem entre povos irmãos, embora nascidos em regiões diferentes. Esta é talvez a tarefa que maiores preocupações tem dado ao Senhor Jesus e à sua equipe de assessores espirituais, pela necessidade de vigiarem atentamente os pensamentos e atitudes dos governantes das principais nações. Um primeiro resultado desta atividade do Senhor pode ser encontrada no estado de suspensão das atividades bélicas do Oriente Médio, onde os principais contendores estão chegando a um princípio de entendimento, do qual deverá resultar um tratado de paz duradoura. Espero o Senhor Jesus que a atuação de sua luminosa equipe de assessores espirituais, seriamente empenhada em inspirar no bom sentido os dirigentes daquelas nações, possa alcançar finalmente o resultado desejado, para a tranquilidade e maior felicidade daqueles povos dignos de melhor sorte. Essa preocupação do Senhor Jesus, de todos os dias e todas as horas, merece os bons pensamentos e as orações de todas as pessoas nas horas de deitar, a fim de fortalecerem o trabalho mental que vem sendo realizado pelo Senhor Jesus e seus luminosos assessores espirituais. Desejo, Senhor, salientar o valor que os vossos pensamentos reunidos representam para o maior êxito do trabalho empreendido junto aos governantes das nações da terra, dizendo-vos que a vossa cooperação se tornará excepcionalmente valiosa em tal sentido. Apoiado pela força mental dos vossos pensamentos de cooperação junto aos governantes terrenos, a ideia transmitida pelo Senhor no sentido da preservação da paz terá uma força decisiva sobre todos eles, e seus impulsos guerreiros serão contidos e finalmente anulados. O Senhor Jesus vos pede, pois, e agradece a vossa cooperação. O Senhor Jesus paira demoradamente sobre as regiões atingidas pelas catástrofes. Ore por todos os atingidos. 49ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Transitoriedade da vida terrena.
A morte é somente do corpo e jamais da alma, a vida presente e sua relação com a anterior. Quem com ferro fere, põe um joelho em terra ao deitar e orem sinceramente a divindade. Os fatos que já estão acontecendo em várias regiões do planeta e que tanta repercussão vão tendo por toda parte, representam o início dos trabalhos já muito planificados para este fim.